Em primeiro lugar, queria agradecer ao Maurício pelo convite. Obrigado. Parece que a prótese de quadril, antes vou me apresentar, eu sou André Wever, sou membro da Sociedade Brasileira de Quadril e sou membro do grupo de quadril adulto da Escola Paulista de Medicina. Parece que a prótese de quadril foi hoje a vilã do dia, né? Muita gente falou, eu estava até achando que a coluna ia ser o vilão do dia, mas foi a prótese de quadril. Eu quero mostrar hoje para vocês que o quadril, a cirurgia de quadril, não é só prótese de quadril, existem outras coisas também. Claro que a gente vai falar alguma coisa de prótese, mas não é só prótese de quadril. Primeira coisa, já foi também bastante falado hoje, que a gente vai viver na próxima década, principalmente aqui no Brasil, com o envelhecimento da população, um problema de saúde pública. Aqui a gente está mostrando alguns os tipos mais comuns de fraturas. Dentre elas, a fratura da coluna vertebral, sem dúvida nenhuma, é a mais frequente, responde por cerca de 600 mil casos aqui no Brasil. A fratura do punho, as fraturas das costelas e, por último, as fraturas do colo ou as fraturas do fêmur proximal, que são fraturas extremamente graves. Então, como eu falei, é um alto risco, esse risco tende a aumentar muito na próxima década. Cerca de 30% das mulheres com mais de 50 anos vão ter algum tipo de fratura na coluna. E um dado importante, que 20% das mulheres com fratura terão uma nova fratura se elas não forem tratadas dentro do primeiro ano. Tá? Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde e de um guideline sobre osteoporose. Essa é uma projeção nacional de 2008, 1.200.000 fraturas por ano, cerca de 600 mil fraturas vertebrais e cerca de 250 mil fraturas do fêmur. A importância dessas fraturas do fêmur são que, sem exceção, eu posso afirmar isso, sem exceção, as fraturas do fêmur são de tratamento cirúrgico. Por isso é que elas são tão caras e importantes. A fratura da osteoporose nas fraturas do fêmur proximal é a fratura que mais mata. Ela tem uma morbimortalidade de 36% em 2 anos. Tá? Os custos de tratamento dessas fraturas do fêmur proximal superam de todas as outras fraturas da osteoporose somadas. E no Brasil, ela está entre as 9 patologias ortopédicas que consomem 90% dos recursos destinados à ortopedia no SUS. Tá? Uma coisa importante é a gente diferenciar os 2 tipos de fratura, a fratura do colo do fêmur e a fratura transtrochanteriana. São dois tipos de fratura que ocorrem numa região muito próxima, mas elas têm um tratamento completamente diferente. Isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação. A fratura transtrochanteriana, como eu disse, ela tem 100% dos casos tratamento cirúrgico. A gente só não vai operar esse paciente se ele realmente não tiver condições. E aqui existe uma controvérsia, começa por aqui. O padrão ouro de tratamento hoje, até os dias de hoje, é a chamada síntese tipo DHS, que consiste nessa placa que é fixada no fêmur, na região diafisária do fêmur, e um parafuso que vai em direção à cabeça do fêmur. Esse é um método de tratamento consagrado. Na última década, talvez nos últimos 15 anos, vem ganhando força esse tipo de tratamento aqui, o chamado PFN, ou as hastes femorais proximais. Esse é um tipo de tratamento que hoje já está sendo considerado o padrão ouro para as fraturas ditas instáveis, ou seja, as fraturas mais graves do transtrochanterianas já estão recebendo esse tipo de tratamento como padrão ouro. Tá? Então essas são as fraturas transtrochanterianas. Essas fraturas, na maioria dos casos, recebem tratamentos com osteossíntese, ou um DHS, essa placa aqui, ou um PFN, essa haste intramedular. Agora a gente vai entrar nas fraturas do colo do fêmur. Essas aqui são mais controversas. O importante é dizer que essas fraturas ocorrem 10 anos antes, ou seja, os pacientes que sofrem esse tipo de fratura são 10 anos, na média, mais jovens do que os outros, o que vai dar uma certa controvérsia aí no tratamento. Lembrar que, de novo, 100% dos pacientes têm que ter o tratamento cirúrgico, tem que operar, não tem jeito. Tá? E aqui o conflito começa a partir de agora. Existe a possibilidade de ser realizada uma osteossíntese. A osteossíntese é realizada através de um parafuso canulado, um parafuso simples, que fixa aquela fratura na posição que ela se encontra. Ou o tratamento, em outros casos, é feito com uma artroplastia total de quadril.
Então, a gente não poderia deixar de falar sobre a artroplastia de quadril. O que existe na literatura sobre isso é que pacientes acima de 65 anos devem receber uma prótese de quadril quando tem uma fratura como essa, uma fratura do colo do fêmur. A gente sabe que isso não é uma regra, não pode ser levado como uma regra. Hoje, a gente tem que entender uma coisa chamada personalidade da fratura. Alguns pacientes, apesar de terem 70, 75 anos, se comportam como pacientes jovens. Então, a gente não pode generalizar o tipo de tratamento de 65 anos para mais fazer uma prótese, 65 anos ou menos fazer uma síntese. Tá? Isso aqui tem que ser levado em conta vários fatores, mas a literatura mostra isso. 65 anos é a idade limite para ser trocado, para ser optado por um tratamento ou outro. Lembrar que existe também uma prótese, as próteses de quadris não são todas totais. Existe uma prótese chamada prótese parcial. Ela é destinada a pacientes extremamente idosos, tá? Pacientes que têm um nível de atividade de vida diária muito restrito. Tá? E são dois tipos, talvez alguns de vocês conheçam, é a prótese de Thompson e a chamada prótese bipolar. A prótese de Thompson é uma prótese antiga e ela substitui simplesmente um componente femoral, ou seja, ela vai se articular diretamente com a cartilagem do paciente. A prótese bipolar tem uma vantagem em relação a essa prótese de Thompson, porque ela existe um mecanismo intercambiável aqui. Então, existem dois tipos de interface. Então, existe uma interface entre a cartilagem do paciente e essa cabeça de metal, e uma outra interface de um material de polietileno com uma outra cabeça intercambiável que vai dentro da prótese. E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que um paciente tem que fazer uma artroplastia de quadril? Hoje, o tratamento está destinado à artrose, a pacientes que têm uma doença muito comum no nosso meio, chamada necrose asséptica da cabeça do fêmur, que vai levar a um processo de artrose, as fraturas do colo femoral, e alguns colegas ainda usam, para alguns tipos de fraturas transtrocanterianas, a prótese total de quadril. Eu repito que isso não é uma regra. Os tipos de prótese, talvez vocês conheçam, são próteses com relação ao método de fixação. Então, temos a prótese cimentada, uma prótese híbrida, uma prótese não cimentada, as próteses de revisão e as próteses de recapeamento ou resurface que vieram nos últimos 10 anos. Com relação à superfície de contato, a gente pode citar o metal polietileno, o método mais comum, a prótese de metal com metal, a cerâmica com polietileno, cerâmica com cerâmica e cerâmica com metal. Então, esse é um exemplo de uma prótese cimentada. Ambos os componentes são fixados no osso através de um cimento ortopédico. Uma prótese híbrida, um dos componentes é fixado com cimento e o outro é fixado através de um método de impacção. Existe uma prótese totalmente não cimentada, em que ambos os componentes, nesse caso foi um componente acetabular não cimentado fixado com parafusos, e o componente femoral também fixado através de uma técnica chamada press fit, ou seja, ele é colocado do tamanho exato do canal femoral do paciente. Por último, as próteses de recapeamento. Essas próteses ainda têm muito estudo para ser feito, elas, apesar de já existirem há muitos anos, os resultados ainda são controversos. Por fim, a gente chega nas próteses de revisão. Esse é exatamente onde a gente esbarra no maior problema, provavelmente da próxima década aqui no Brasil. Essas próteses de revisão, muitas vezes, são próteses de materiais muito inferiores que foram colocados há 30, às vezes 40 anos atrás, e agora esses pacientes precisam realizar uma troca. Existe um problema no Brasil, que é o banco de tecidos ósseos. Muitas vezes o osso do paciente não suporta a colocação de um novo implante. E a gente esbarra em um problema no Brasil, que é justamente o banco para suprir a necessidade óssea. Com relação à superfície de contato, então, como eu falei, existe a prótese de metal com metal, a prótese de cerâmica com cerâmica, a superfície mais comum, que é a polietileno se articulando com metal, e uma superfície de cerâmica com uma superfície de polietileno. Qual a superfície ideal? Essa é uma pergunta que vai ser difícil da gente responder. Agora, se a gente levar em conta esses fatores, que na verdade é o desgaste volumétrico em milímetros cúbicos por ano, a gente tem a gente tem como responder essa pergunta. Primeiro, a idade do paciente, o sexo e os fatores socioeconômicos. A gente tem que pensar no custo disso. Então, uma superfície de metal com polietileno, ela tem um desgaste médio de 16 milímetros por ano.
milímetros cúbicos por ano. Quando a gente usa uma cabeça de cerâmica se articulando com polietileno, esse desgaste já cai para 10. Se a gente fizer o uso de um polietileno especial, chamado polietileno crosslink, esse desgaste cai para 3. E se a gente utilizar uma superfície de cerâmica, esse desgaste é de 0,6 milímetros cúbicos por ano. Isso aqui é uma indicação pessoal, isso aqui não tem não existe nenhum guideline, nenhuma referência na literatura. Pacientes que têm mais de 75 anos, a minha superfície de contato ideal seria metal polietileno. Pacientes com menos de 70 anos, polietileno cerâmica. Em pacientes com menos de 55 anos, cerâmica com cerâmica. Isso vai de encontro ao que o Dr. Puga falou sobre quantas vezes o paciente vai precisar trocar essa prótese ao longo da vida. E agora eu queria falar sobre um último assunto que eu acho que vai ser um assunto que vai provavelmente ficar em moda na próxima década também, que é o seguinte, é a artroscopia de quadril. O que acontece é o seguinte, por que essa artroscopia de quadril ela não é utilizada como uma artroscopia de ombro e uma artroscopia de joelho, como a gente vê por aí? Primeiro que ela é uma cirurgia tecnicamente mais difícil. A articulação do quadril é uma articulação profunda e extremamente coberta por osso. Então ela é uma técnica mais difícil. Ela exige um instrumental específico, que ainda está em desenvolvimento, mas já evoluiu bastante. E ela exige também, por ser tecnicamente difícil, um alto grau de treinamento. Ou seja, além do material que a gente precisa para fazer essa artroscopia, um material não só da sala cirúrgica, mas um material de cânulas flexíveis, ela exige um alto grau de treinamento. Quais são as indicações da artroscopia de quadril que eu vejo hoje? Primeiro, corpos livres na articulação. Eu considero essa a melhor indicação. Eu acho que é complicado hoje a gente pensar em abrir um quadril de um paciente para retirar, por exemplo, um fragmento de cartilagem que está ali solto. Se a gente pode fazer isso através de uma incisão pequena. Lesões labrais. Essa é uma patologia que está se estudando bastante e a gente consegue resolver muitas delas com o auxílio da artroscopia. Lesões da cartilagem. Artrose, aqui já há uma controvérsia, se é possível tratar artrose com artroscopia de quadril. Eu acho que isso aqui vai evoluir bastante também, principalmente com as terapias celulares que estão por vir. Para fazer um diagnóstico, às vezes uma patologia que não se está conseguindo fazer o diagnóstico, a gente pode usar a artroscopia para tentar entender melhor. Uma doença que vem ganhando força, que é o impacto femoroacetabular. Capsulite adesiva, assim como no ombro, também existe no quadril e ela pode ser tratada por artroscopia. Infecções, quer dizer, infecções no quadril podem ser tratadas por artroscopia também. E aqui uma indicação nova, que é nas próteses totais de quadril. Às vezes, um componente que a gente está em dúvida se ele está ainda viável, a gente pode fazer uma avaliação através da artroscopia. Então, ela teve um aumento progressivo nos últimos 5 anos, principalmente por causa de melhores indicações, os médicos estão sendo mais criteriosos nas suas indicações, principalmente também porque existe uma melhora considerável no instrumental, e isso eu acho mais importante. Eu acho que a medicina vai evoluir com uma evolução natural para menores acessos e menores incisões. Obrigado, era isso que eu tinha para falar.